O ano era 1989 e o Brasil se preparava para a primeira eleição presidencial direta em quase 30 anos. Entre tantos candidatos, lá estava ele, Enéas Carneiro. Ele só tinha 15 segundos e um sonho: ser presidente do Brasil. Com uma personalidade peculiar, falando rápido e exibindo uma longa barba, ele conseguiu deixar seu nome gravado na história da política brasileira. Meu nome é Enéas, 56. Seu famoso bordão se espalhou rapidamente e virou sua marca registrada. Amado por uns, odiado por outros, Enéas foi uma figura marcante. Mas quem realmente foi esse homem? Quais os segredos escondidos na sua história? Hoje, a Politize te leva numa jornada pela vida, ideias e polêmicas de Enéas Carneiro. A infância de Enéas Ferreira Carneiro não foi nada fácil. Nascido em 5 de novembro de 1938 em Rio Branco, no Acre, ele começou a trabalhar muito cedo. Ficou órfão do pai aos 10 anos, passando a morar apenas com a mãe, que era dona de casa. Vindo de uma família pobre e com poucas oportunidades, ele resolveu se dedicar aos estudos desde cedo. E uma lembrança negativa? Fome no início da vida, logo que meu pai morreu, eu fiquei órfão, tomando café com farinha era muito difícil. O pequeno Enéas sempre foi destaque em todas as turmas em que estudou. Perto dos 20 anos, já tinha sido aprovado em primeiro lugar na Escola de Saúde do Exército. Decidiu então se mudar para o Rio de Janeiro, levando sua mãe junto. 2 anos depois, se formou como 3º sargento auxiliar de anestesia e começou a trabalhar no Hospital Central do Exército, onde atuou por 8 anos. Em 1960, ingressou na Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, a atual Unirio. Como médico, Enéas se especializou em cardiologia e obteve o título de mestre pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Uns anos depois, ele decidiu ainda cursar matemática e física na UERJ. Em sua carreira profissional, também deu aulas de cardiologia e em cursinhos preparatórios para o vestibular, além de escrever o livro O Eletrocardiograma, referência na área médica. Sócrates não escreveu nada, eu li Platão, li Aristóteles, li Descartes, li Leibniz, li Kant. Como excelente cardiologista que era, Enéas sabia cuidar do coração dentro e fora do consultório. Pode-se dizer que ele teve uma vida romântica movimentada. O resultado? 3 filhas de 3 relacionamentos diferentes. Fato é que ele sempre foi reservado sobre a sua vida pessoal, e se alguém quisesse tirar ele do sério, bastava perguntar sobre sua família. Em 1994, por exemplo, quando foi abordado pelo jornalista Marcelo Magliaccio, Enéas foi questionado sobre ter 3 filhas de 3 mulheres diferentes, e respondeu alterado: "Ninguém aqui vai dar entrevista, não preciso de jornal para ganhar a eleição." Em sua juventude, Enéas foi inicialmente influenciado pelo marxismo e ficou impressionado com as ideias socialistas e com a proposta de revolução e superação do capitalismo. No entanto, com o tempo, ele acabou se desencantando com a esquerda, porque achava que as experiências socialistas estavam muito distantes do que havia teorizado Marx e Engels. Isso levou a rejeitar o marxismo e seguir um caminho ultranacionalista e anticomunista. Qual é a ideologia do senhor? O senhor é um socialista? Não, senhor. Se o diálogo estivesse ocorrendo há 30 anos atrás, a resposta seria sim. Há 30 anos atrás, ledor que eu era dos textos de Engels, né, que se encaixam na formação filosófica que tive, eu, naquela época, era um entusiasta da tese socialista. Eu estou falando da palavra socialismo no sentido científico, né? Eu sonhava com aquela União Soviética que emergia no pós-guerra. A experiência mostrou que se o Estado toma conta de tudo, desaparece a competição e, uma vez satisfeitas as necessidades básicas, quer dizer, moradia, habitação, comida, a sociedade entra em letargia e não desenvolve. Isso já é notório. Então eu não sou socialista. Então não há opção. Mesmo assim, esse passado marxista parece ter influenciado muito a visão política de Enéas na busca por um caminho alternativo para o Brasil. Na década de 1980, o Brasil passava por uma transição, saindo do regime militar e voltando à democracia. Foi nesse cenário de renovação que Enéas Carneiro fundou o Partido da Reedificação da Ordem Nacional, o PRONA. As bandeiras levantadas pelo partido eram o nacionalismo extremo, um Estado intervencionista e a moralização da política brasileira. Além disso, o PRONA também defendia o fortalecimento das Forças Armadas para proteger a nação. E a proposição nossa é corrigir a espinha dorsal, de cima a baixo, em todos os escalões.
reeditar o crédito na coisa pública, na instituição pública. À frente do Prona, Enéas lançou sua primeira candidatura à presidência em 1989. Ele usava seu tempo limitado na televisão de forma impactante, ao som da Quinta Sinfonia de Beethoven, repetindo sua famosa frase para garantir que seu nome fosse lembrado pelos eleitores. Essa estratégia de marketing político, aliada às suas propostas conservadoras, fez com que ele se destacasse e ganhasse popularidade. Por que só tenho 15 segundos? Porque se com 15 segundos consigo falar com clareza, com 2 minutos e meio eu passaria como um trator por cima desses candidatos tão ruins que mais da metade da população está indecisa. Meu nome é Enéas. Seu discurso era marcado por palavras difíceis, um tom mais agressivo contra os políticos profissionais e enfatizava a necessidade de restabelecer a ordem na sociedade. Hoje vou falar de uma figura gliscroide, repugnante, um político profissional. Ele nunca está fora do poder. Para ele qualquer cargo serve. Sua fala acelerada, a aparência pouco comum, a barba volumosa e os óculos grandes e suas propostas nacionalistas fez com que aos poucos Enéas se tornasse um personagem quase folclórico da política brasileira. Para onde vão os Enéas depois das eleições? Depois das eleições, os Enéas partem em revoada para a savana africana, sempre em bandos de 57. 25% de desconto. Não é promessa, é desconto. Desconto em geladeira, desconto em fogão, desconto em lava-louça, desconto em lava-roupa, desconto em toda a linha Brastemp. Meu nome é Brastemp. Mas, mesmo assim, em 89, todo mundo sabia que Enéas não tinha muita chance de levar melhor. A eleição contou com 22 candidaturas, e no final acabou se polarizando entre Lula e Fernando Collor de Mello, que acabou se elegendo presidente. Ainda assim, Enéas conseguiu mais de 360 mil votos e ficou em 10º lugar entre os 22 concorrentes. Um ótimo resultado para um estreante com tão pouco de TV e nenhuma representação no Congresso Nacional. Em 1994, Enéas voltou a concorrer à presidência, agora com mais tempo de televisão, um reconhecimento maior do público e ideias ainda mais polêmicas. Suas principais propostas, descritas no programa de governo do Prona, chamado Um Grande Projeto Nacional, incluíam a defesa da soberania brasileira e a valorização da educação, buscando retomar um modelo mais tradicional de ensino. Ele também criticava os livros escolares, que chamava de orgia editorial. Uma escola primária em que existam livros padronizados, um livro só para cada disciplina básica, em que desapareça a orgia editorial que hoje faz bem aqueles que são detentores do poder, mas não as famílias, nem as crianças, nem os professores. Para estimular o crescimento da economia, Enéas acreditava em um governo que incentivasse e protegesse o mercado interno. Sua campanha eleitoral era cheia de críticas aos outros partidos e candidatos. Ele idealizava a criação de um Estado forte, intervencionista e técnico, em oposição ao Estado mínimo liberal. Nós defendemos a livre concorrência. Mas não a livre concorrência internacional. O senhor acha que tem que proteger a indústria nacional, por exemplo? Eu disse isso porque eles também fazem lá fora. Vamos devagar. O neoliberalismo é só para o subdesenvolvido. Porque eles defendem. O Japão se defende, os Estados Unidos se defendem, a Inglaterra se defende, a Alemanha, todos se defendem naquilo que é estratégico para eles. Nessa onda, o candidato do Prona batia forte contra as privatizações que começavam a ganhar espaço no Brasil dos anos 90. Para que servem as privatizações? Privatizações são negociatas que servem para transferir o formidável patrimônio público para uma minoria privilegiada de representantes legítimos. O partido também acusava a democracia brasileira de servir apenas às elites e dizia combater a concentração de renda e as desigualdades regionais. No âmbito econômico, Enéas era um crítico ferrenho do Plano Real, que para ele era culpado pela redução no poder de compra da população. O real não tem nada de real, ele é irreal, né? O real é o dólar fantasiado. Durante as eleições de 1994, um momento marcante foi o debate entre Enéas e Lula. Eu quero crer que para dirigir um país é fundamental que se tenha preparo. Pelo que ouço e leio do senhor e quando o senhor se pronuncia, eu percebo que o nível de escolaridade do senhor é mínimo. Na opinião do senhor, é ou não fundamental deter nível de escolaridade mínimo, preparo, ou seja, se não basta apenas conhecer o fato, ou se é fundamental também saber como resolvê-lo? É muita ignorância querer confundir capacidade política
capacidade administrativa ou sensibilidade política de como tomar decisões em benefício da maioria, com curso superior. Esse embate resume muito bem uma ideia central no pensamento político de Enéas Carneiro. Ele acreditava que uma elite intelectual, formada por pessoas com muito estudo e conhecimento técnico, deveria ocupar os cargos de liderança no Brasil. E claro, ele se via como parte desse grupo. Fato é que em 94 as coisas pareciam melhorar para Enéas. E mesmo sem ser levado tão a sério pelos concorrentes, o candidato conquistou uma votação quase 15 vezes maior do que a de 1989, ficando em terceiro lugar, com cerca de 4,6 milhões de votos, superando políticos tradicionais como Leonel Brizola e Orestes Quercia, atrás apenas de FHC e Lula. Mas o que explica essa ascensão? Bem, naquele ano, o Prona aumentou seu tempo no horário eleitoral em 5 vezes graças à adesão de Regínia Gordilho, que foi a primeira mulher a presidir a Câmara Municipal do Rio de Janeiro e um nome político de peso que levou para o Prona maior visibilidade e apoio eleitoral. Além disso, uma outra estratégia foi fazer com que Enéas abandonasse a imagem exótica, adotando a postura de líder intelectual, reduzindo uma certa desconfiança que os eleitores tinham em relação a ele. Confiante com seu expressivo resultado, Enéas resolveu se candidatar mais uma vez na eleição de 1998. E acredite, ele conseguiu causar ainda mais polêmica. Agora, o político defendia de forma incisiva que o Brasil precisava aumentar seu efetivo militar para garantir a segurança nacional e assegurar condições mínimas de defesa. Ele ia além e passava a defender o porte e a posse de armas para a população civil e criticava a política do desarmamento. Isso não representa avanço nenhum! Isso é mais um retrocesso, isso é mais uma condição de entregar o nosso cidadão nas mãos daquele que vai entrar na sua casa e vai fazer o que quiser, porque ele não tem mais o direito de se defender. Outro ponto delicado era sua solução para resolver a questão da dívida externa no país, que era simplesmente não pagar. Ele argumentava que os juros e as condições impostas pelos credores sufocavam a economia brasileira. E além, ele defendia que o Brasil rompesse com o sistema financeiro internacional, freasse a abertura econômica e revertesse privatizações. Seu sonho era formar um Brasil autossuficiente. Não existe nenhuma saída possível para uma situação dessas, a não ser a ruptura definitiva com o sistema financeiro internacional. Chega de pagar juros! Eu sou o único candidato a presidente que tem coragem para dizer isso. Foi nessa época que surgiu uma das suas mais conhecidas e polêmicas propostas. Muito apegado ao conceito de segurança nacional, Enéas passou a defender o que, segundo ele, ninguém mais tinha coragem de dizer. O Brasil deveria ter sua própria bomba atômica. Só 5 países no mundo têm o monopólio do poder nuclear, impondo aos outros a humilhação de assinar tratados de não proliferação de armas nucleares. É preciso construir a bomba, não para jogar a bomba em ninguém, mas sim para evitar que alguém jogue a bomba aqui, como os Estados Unidos fizeram com o Japão em 1945. Essa fala gerou muita polêmica na época. Enéas tentou remediar a situação, explicando que a bomba seria apenas para defesa e persuasão, uma questão de diplomacia e segurança nacional mesmo. Mas não tinha jeito, o estrago já estava feito. Enéas terminou a eleição em 4º lugar e a sua votação caiu para 1,4 milhão de votos, mais de 3 milhões a menos do que na eleição anterior. Essa proposta continuaria a perseguir Enéas ao longo de sua vida política, e ele seria para sempre o candidato da bomba atômica. Eu passei tudo que penso, tudo que estudei durante a minha vida, física, ciências exatas, matemática, filosofia, nada disso tinha valor. Todo o projeto de educação falava em bomba, bomba, bomba. Eu fiquei sinônimo de bomba. Onde eu passava, gritava bomba. Eu ia dizer o quê? Não tinha como. Mas, como bom brasileiro que não desiste nunca, o médico resolveu ainda disputar mais uma eleição no ano 2000, só que agora para o cargo de prefeito de São Paulo. Com enfoque em educação, Enéas trazia agora suas bandeiras nacionalistas, estatizantes e conservadoras para a esfera municipal da maior cidade da América Latina, a vitrine perfeita para qualquer político. Eu pretendo, se lá chegar nesse cargo, adaptar ao município o projeto nacional que tinha para a presidência da República. Nessa campanha, acredite ou não, a bomba atômica voltou a aparecer na boca de outros candidatos de um jeito bem inusitado. O senhor, me lembro muito bem, aplicava ou defendia a criação da bomba atômica no Brasil. Eu sou diferente. Eu acho que o esporte é o melhor caminho
para nós criarmos a fraternidade. Nessa disputa, Enéas também protagonizou embates com a candidata do PT, Marta Suplicy. Vou dividir o tempo em 3 perguntas. Não, não é possível, é uma pergunta só. A senhora escolhe qualquer uma das 3, senhora, se eu gostar. Qual o maior problema do ponto de vista de índices de bem-estar social, do seu ponto de vista, como resolvê-lo? A senhora escolhe sobre a potamografia de São Paulo e os problemas dela decorrentes para o município. Qual a solução que a senhora propõe? Eu não estou sorrindo, Ana Marta, estou lhe perguntando. Em relação às suas 3 perguntas, eu quase poderia pensar que o senhor não entende de futebol, mas seria o responsável pelas Olimpíadas a gente ter perdido junto com o Luxemburgo no futebol. Porque pergunta desse jeito só dá pra entender assim, né? Pois não, senhor. Uma outra cena que entrou para a história dos debates da política brasileira foi seu encontro com o ex-presidente Collor. O candidato Fernando Collor, do PRDB, faz a pergunta para o candidato Enéas, do Prona. Para você, né? Fale qualquer coisa aí. 30 segundos para a sua pergunta, meu irmão. Uma beleza. Ótimo. Já que Sua Excelência é o ex-presidente da República nada tem a dizer, eu tenho muito. Embora ele não tenha vencido a disputa, o Prona conseguiu eleger uma vereadora, a doutora Avanir Nintze, a segunda mais votada em São Paulo naquele ano. O Ibope apontou o meu nome em segundo lugar para deputado estadual e o doutor Enéas 5656 em primeiro lugar para deputado federal. Deputada estadual, meu nome é Avanir 56500. Depois de eleita, ela prometeu seguir as orientações de Enéas e teve uma trajetória marcada por pautas conservadoras, como a proposta de multa às empresas publicitárias que exibissem imagens de nudez e lascívia, a criação de uma comissão de denúncia sobre clínicas clandestinas de aborto e a instituição do ensino bíblico e da execução do hino nacional nas escolas. Mas para Enéas, foi só em 2002 finalmente a vitória veio, em grande estilo. Ele se elegeu como deputado federal e obteve a maior votação da história até aquele momento, com mais de 1,5 milhão de votos. Feito que só seria superado 16 anos depois por Eduardo Bolsonaro. Durante seu tempo no Congresso, Enéas continuou com um discurso nacionalista e ainda mais crítico contra a esquerda, sobretudo ao governo do então presidente Lula, relembrando inclusive as críticas feitas a ele 10 anos antes. O presidente Lula que não entende nada disso. Desculpem os líderes do PT, mas Sua Excelência já discutiu com ele certa feita ao vivo. Não tem o mínimo de arrumação intracromossomial específica para dirigir o país. Durante seu mandato, ele inclusive se alinharia em certos momentos com o então deputado do Baixo Clero, Jair Bolsonaro. O ilustre deputado Bolsonaro, e diz com uma linguagem, direi eu, um pouco mais rígida, um pouco mais despida, talvez, de figuras de sintaxe ou de retórica, mas diz com sinceridade tudo que eu estou dizendo. Mas Enéas não parecia ter desistido do sonho de ser presidente. Em 2006, ele inicialmente anunciou sua candidatura, mas teve que insistir porque foi diagnosticado com leucemia. Durante a luta contra o câncer, ele perdeu a sua enorme barba, uma de suas marcas registradas, e se manteve na disputa por mais um mandato de deputado, agora atualizando seu bordão. Sou deputado federal. Com barba ou sem barba, meu nome é Enéas 5656. Durante seu tempo no Congresso Nacional, ele foi autor de 2 projetos de lei. O PL 3960 de 2004, que visava substituir combustíveis derivados de petróleo por renováveis em todo o país, e o PL 4856 de 2005, focado em proibir a produção e venda de alimentos em formatos de cigarro. Até os dias de hoje, Enéas é uma figura polêmica da política brasileira. Afinal, seria ele um louco ou um gênio incompreendido? Onde ele fica entre esquerda e direita? O líder do Prona se declarava acima de rótulos ideológicos tradicionais. E para falar a verdade, seu discurso estatizante parece bastante distante do que a direita normalmente defende, de liberalização e Estado mínimo. Por outro lado, a retórica anticomunista já faz com que ele fique bem longe da esquerda. Eu não vejo hoje mais no mundo moderno condição para que se fale de esquerda e direita. Esses conceitos são obsoletos, ultrapassados. O que eu vejo hoje é um processo mundial que está sendo alcunhado de globalização, né? É um processo de destruição do Estado Nacional. E vejo um grupo pequeno, né, preocupado, muito preocupado com isso, que defende ainda, que é chamado de conjunto de trogloditas, indivíduos da Paleolítica, etc., que defende o Estado Nacional soberano. Então, eu estou desse lado, do lado menor. Essa imprensa podre
que defende interesses escusos, antinacionais. Chamou-me de nazista e fascista, porque eu luto a favor da minha pátria, porque eu defendo a ordem, a disciplina, o respeito aos símbolos nacionais, as forças armadas, os valores cristãos, que são universais. É consenso aqui que todo o seu discurso nacionalista e de ordem já coloca Enéas num campo bem mais autoritário e conservador da política. O médico condenava, por exemplo, o aborto e o casamento homoafetivo, se apoiando em uma teoria conspiratória que afirmava que a homossexualidade fazia parte de um plano neomalthusiano que visava diminuir a taxa de natalidade no país para enfraquecer a defesa nacional. Odilon Caldeira Neto, historiador e pesquisador da PUC do Rio Grande do Sul, conta que Enéas Carneiro, ao criar o Prona, recebeu o apoio de grupos ligados ao integralismo, um movimento nacionalista inspirado no fascismo italiano. Enéas, inclusive, permitiu que alguns seguidores do integralismo se juntassem ao partido. Tudo isso, para alguns, já acaba colocando Enéas como um precursor de um movimento de extrema-direita no Brasil. Jair Bolsonaro, presidente do Brasil de 2019 a 2022, é frequentemente associado a Enéas em termos de estilo e algumas propostas, como suas opiniões sobre direitos humanos, armamento civil, homossexualidade e por aí vai. Embora existam diferenças claras, a influência de Enéas no movimento bolsonarista é nítida. O Enéas foi um homem do futuro, né? Que nós perdemos a chance de dar-lhe o devido tratamento que ele merecia. Em muito, ele se notabilizou na questão do nióbio. Fato é que, apesar de defender um Estado forte e autoritário, Enéas tinha aversão a teses socialistas, negava-se de uma terceira posição e se dizia comprometido com o sistema capitalista, mas em uma vertente antiliberal. Eu defendo a propriedade privada dos bens de produção, sem dúvida. Eu deixo bem clara a posição. Eu não entendo essa posição do meio, em cima do muro, de um muro tão largo em que ninguém cai do muro, em que a gente não sabe mais quem é capitalista, quem é... Não, eu defendo o regime da propriedade privada dos bens de produção. Não existe socialismo moreno, não existe neocomunismo, isso é farsa. Ou ignorância específica do tema, a pessoa de quem fala. Eu conheço o assunto. Eu digo, senhor, eu defendo o regime capitalista. Só que eu não aceito dizer-se que no país existe mercado livre. Isso não existe, isso é mentira. O que existe aqui é um regime de oligopólio em que suas excelências, os grandes empresários, ditam os preços do produto. Então, eu digo, o senhor diz assim, mas o senhor vai aceitar que o Estado interfira? Sim, eu aceito. Eu não vejo como, nesse oceano, né, de incompreensão em que nós vivemos, eu não vejo como, se nós não tivermos um pulso firme no governo, se possa chegar a algum acordo. Eu não entendo. Após seu diagnóstico de leucemia em 2006, Enéas passou por sessões de quimioterapia e várias internações para combater a doença. E apesar dos esforços no tratamento, acabou desistindo de continuar por achar que não estava mais fazendo efeito. Ele morreu em 2007, aos 68 anos. E suas cinzas foram jogadas na Baía de Guanabara, atendendo um pedido feito por ele antes de sua morte. Sua história se confunde e se mistura com a história da direita no Brasil e do integralismo, o movimento nacionalista do século XX que defendia muitas das bandeiras que Enéas encamparia anos depois. Quer conhecer mais sobre a história desse movimento político? Clica aqui e assista agora um vídeo sobre o assunto. Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Até a próxima!